Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão numa expectativa grande? Dê um glória a Deus, um aleluia. Glória a Deus. Está muito fraco. Vou dar mais uma oportunidade. Quantos estão numa expectativa grande para receber algo grande de um Deus grande? Glória a Deus. Melhorou. Nós não podemos ter uma expectativa pequena diante de um Deus grande. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor Lúcio. Sirvo a esse ministério já há 16 anos. Sou casado com uma jovem chamada pastora Luísa, que está ali. Tenho 2 filhos, Caleb e Sara, que também é fruto desse relacionamento que se estabeleceu nessas relações de igreja, né? Dentro da igreja, onde eu conheci ela aqui nessa casa. Então, quando eu cheguei nessa casa, eu tinha 22 anos. Agora eu já tenho uns 30. Não é isso? Está errada essa matemática? Mas já estou ficando maduro, né? Caminhando para os meus 40 anos. E é uma honra poder servir esse lugar, servir essa igreja. Desde quando eu aceitei aceitei a Cristo, Cristo me encontrou. Eu procurei dentro das minhas condições, das minhas possibilidades, na medida que Deus me proveu, sempre servi a Deus com intensidade. A intensidade que Ele me permitiu até aqui. Queria glorificar a Deus pela vida da minha mãe, que está ali. Pode, meu cunhado, o Éder, a Líbia, minha irmã, o Abner, meu sobrinho. Você pode dar um aplauso ao Senhor, dar um abraço neles. Dá um abraço neles aí, quem estiver aí próximo. Obrigado, tá, por terem vindo. Fiz o convite a eles. Jesus, repita comigo, Jesus, fundamento para a minha vida e para a minha família. Amém, queridos? Glória a Deus. Atos, capítulo 4, verso 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Diga assim: eu sou um edificador, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação. Aliás, amém. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém, queridos? Glória a Deus. Jesus é o fundamento da nossa vida. Tem que ser o fundamento da nossa vida. Nós somos igreja. O que significa isso, pastor? Ser igreja. A igreja, quem fundou a igreja foi o Senhor Jesus. E por isso Ele é a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra angular. Ele que sustenta a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. A igreja é todo aquele que aceita, que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que Ele é a pedra que foi rejeitada por muitos, e tem sido rejeitado até hoje por muitos. E a palavra de Deus diz que nós somos construtores. Então, se eu tenho Cristo como Senhor da minha vida, estou construindo. E se também eu rejeito Ele, também estou construindo. A diferença está no fundamento. Sobre qual fundamento nós estamos construindo. E Deus está nos chamando para verificar, para estabelecer um fundamento que não é vulnerável. Um fundamento que nos dá estabilidade. Porque uma das funções do fundamento é nos dar estabilidade. Porque durante a nossa vida aqui na terra,
nessa caminhada nossa aqui na terra, nós teremos muitas intempéries. E via de regra, as adversidades, as lutas, prova qual é o fundamento que está sobre a nossa vida. Via de regra, as adversidades vêm para provar qual é o fundamento que está estabelecido na nossa vida. A Bíblia diz: se no dia da angústia tu fores fraco, a tua força é pequena. Então nós, como igreja, como povo de Deus, temos que ser sustentados por um fundamento. Amém? Diga amém. Todos nós somos sustentados por um fundamento. 1 Coríntios 3,11, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. O reino espiritual é sustentado por um fundamento. A história é sustentada por um fundamento. As teses são sustentadas por um fundamento. As estruturas físicas também são sustentadas por um fundamento. Agora, todo fundamento é provado, não tem jeito. Pode até disfarçar, mas quando vem as intempéries da vida, prova o verdadeiro fundamento que está estabelecido essa construção. Então nós, como igreja, construtores, como a Bíblia chama, nos chama de construtores. Nós não podemos lançar outro fundamento além do que já está posto. Nós não podemos deixar que os nossos filhos coloquem as suas vidas sobre outro fundamento que não seja Cristo. Eu tenho falado sempre que a Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. Amém? Então Deus aqui nos dá os filhos, mas a responsabilidade de estabelecer o fundamento sobre a vida dos filhos é dos pais. Deus nos dá filhos, mas a responsabilidade de ensinar os filhos no caminho do Senhor é dos pais. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for velho, ele não vai se desviar desse caminho. Nós, como igreja, temos tido essa preocupação, como povo de Deus. Até aqueles que não são cristãos têm tido essa preocupação: como criar os filhos, como estabelecer uma família sólida, uma família estruturada sobre um fundamento que dá estabilidade, um fundamento que fortalece, um fundamento que dá vitória nos momentos das adversidades. E alguns querem pegar seus filhos, pegar sua família e colocar numa redoma de vidro. Não vai adiantar. Nós temos que estar atento para o fundamento que sustenta a nossa casa. Se nós ensinarmos e colocarmos a vida da nossa casa sobre o fundamento que é Cristo, nada e nem ninguém vai abalar a sua família. Diga amém. Nada e nem ninguém. Olha o que diz a palavra, se não me falha a memória, Mateus 7, versículo 14. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um construtor, a um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. E pode dar o vento, a tempestade, e os rios transbordarem e darem contra aquela casa, mas ela não é derribada, porque ela está sustentada sobre a rocha. E quem é essa rocha? Essa rocha é Cristo. Essa rocha é Cristo. É essa rocha que nos dá vitória no momento da adversidade, irmãos. É essa rocha que nos dá estabilidade emocional, física e espiritual. É essa rocha. Mas também a Bíblia diz que todo aquele que ouve as minhas palavras, as palavras do Senhor, e não as pratica, ele é comparado a um homem imprudente, um construtor imprudente, que edifica sua casa sobre areia. E quando vem a tempestade, dá contra aquela casa e ela é derribada, e grande é a sua ruína. Queridos, quando falamos de fundamentos, nós temos que ter cuidado para verificar.
essa é uma tarefa que nós temos que dedicar bastante atenção, para que nós possamos colocar a nossa vida e a nossa família sobre o fundamento correto. Amém? Então o reino espiritual é sustentado por um fundamento. Ninguém se sustenta, se autossustenta no reino espiritual, não existe isso. Quem sustenta a nossa vida é o Senhor. Olha o que a Bíblia diz, João capítulo 15, verso 5. Ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não estiver na videira, assim vós, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Em Provérbios, a palavra do Senhor diz também que o homem pode fazer planos, mas a resposta correta vem dos lábios do Senhor. Queridos, então, Cristo é fundamental na nossa vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Jesus é o fundamento para a minha salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. A Bíblia diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E só em Cristo há salvação. Então, a salvação dentro dos valores cristãos é o item, é o princípio de um maior valor. Então estude sobre salvação, irmão. Estude, se debruce sobre esse assunto, sobre esse princípio. Estudo muito sobre isso. Eu leio, ouço opiniões diferentes. Eu tenho minhas convicções em Deus, mas eu estudo sempre sobre salvação. Porque aquilo que é fundamental, nós não podemos tratar como secundário. Então nós temos que ter muita atenção, porque só Jesus é o fundamento para a salvação. Hoje as pessoas não sonham mais com os céus, irmãos. Hoje os crentes, eles estão só preocupados em comer e beber e ter muita prosperidade, não tem problema nisso. Mas via de regra não se fala mais em salvação. Apóstolo Paulo, ele diz assim: se a tua esperança é só para essa terra, tu é o mais infeliz de todos os homens. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então as pessoas estão preocupadas com tudo. E salvação? Não. Salvação, isso aí é fábula. Isso é fábula para muitos. Mas em Cristo nós temos salvação. Amém? A Bíblia diz que Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Vire para o seu irmão do lado e diga para ele assim: você vai morar no céu. Nós vamos morar no céu. Amém? Vamos estar lá naquelas ruas de ouro, mar de cristal. Tem uns que nem sabem como é que é o céu, sabia? Eu lembro que quando eu me converti, surgiu um levita chamado Lázaro. Ele dizia: ainda bem, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem. Amém? Nós vamos nos ver no céu. Tenho dito para os meus discípulos: vocês vão entrar no céu junto comigo. Nós vamos andar nas ruas de ouro. Nós vamos estar face a face com Cristo. Nós vamos nos render aos pés dele, ver ele e se adorá-lo aos pés dele. Nós vamos louvar o nome dele, glorificar o nome dele. Nós vamos estar juntos. Amém? Pode passar, por gentileza. Jesus é o fundamento para estarmos na presença de Deus. Disse Jesus:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão João 14,16. Ele é o fundamento para nós estarmos na presença de Deus. Irmãos, a presença de Jesus é suficiente para mim. Mas isso não é uma verdade para muitos. Para muitos tem que ter algo mais. Mas Jesus é suficiente. Amém? Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele diz: chegai-vos confiadamente ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho, o qual é Cristo Jesus. Então você tem livre acesso à presença de Deus, irmãos. Escute, perca tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus. Está me ouvindo? Vou repetir de novo, não estou lhe ameaçando, eu estou falando como profeta agora. Vou falar de um tom menos agressivo, porque às vezes quando eu entro na unção eu fico meio... Perca tudo nessa vida, mas não perca a presença de Deus. Porque se você perder a presença de Deus, você não é nada. Vou repetir de novo. Se você perder a presença de Deus, mas eu sou tão bonitinho, eu sou tão cheio da babita, eu sou isso e aquilo, você não é nada. A Bíblia diz que o homem que perde a presença de Deus, ele é cego, miserável, pobre e nu. Então tudo que nós somos hoje, porque às vezes a gente cresce, né? E aí a gente começa a se achar. Lá em casa a Sara diz assim: Caleb, tu está se achando. E às vezes a gente está assim. A gente começa a achar que a gente é muita coisa. Escute, a Bíblia diz, eu acabei de falar, né? Que 1 João capítulo 15, verso 5: sem mim nada podeis fazer. O ramo, quando ele está fora da videira, ele só serve para ser queimado. Ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Então o ramo, quando ele está fora da videira, ele só serve para ser jogado e queimado. Então tudo que nós temos e viemos a ter é do Senhor, e é para a honra e glória dele. Se você concorda, dê um glória a Deus. Um ramo é frágil, infrutífero, imprestável. Assim somos nós sem Cristo. Moisés, ele disse para o povo, ele foi orar a Deus. Deus falou assim, ele tinha que prosseguir na jornada, porque às vezes a gente quer ir de qualquer jeito, né? A gente tem que prosseguir na caminhada. E ele disse assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não saio, eu não avanço. Escute, a presença de Deus depende, da presença de Deus depende a nossa vitória, irmãos. Não pense você que com as suas capacidades, com as suas habilidades, você é alguma coisa. Então, você tem que ter zelo pela presença de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus. Nós estamos agora na contagem regressiva para o fim do ano. 90 dias. Escute, a tua colheita vai ter muita relação com a tua busca. Se você buscar a presença, você vai ter aquilo que você nunca teve. Mas se você desprezar a presença e começar a agir na força do seu braço, você vai ter perdas irreparáveis. Às vezes nós temos perdas irreparáveis que atrasam a nossa vida anos. O povo que saiu do Egito, ele passou 40 anos rodando no Egito ali, ó. Eles morreram no deserto. Só os filhos deles entraram. Josué e Caleb entraram também na terra prometida. Sabe por quê? Porque murmuraram, porque não buscaram a presença de Deus. Então Jesus é o fundamento para nós estarmos na presença. Na presença. Provoque. O reino espiritual não é movido por acaso, tem que ser estimulado.
provocado. Nós temos que buscar a presença de Deus, desejar. Amém? Em nome de Jesus. Jesus é o fundamento para nós estarmos na presença. Você vai findar o ano cheio da presença de Deus. Quantos dão glória a Deus? A minha maior obsessão no reino espiritual é estar cheio da presença. A minha maior obsessão para o dia de amanhã é estar cheio da glória de Deus. A minha maior motivação é estar cheio da presença. Eu creio que é assim na sua vida. Você tem um desejo ardente de estar cada vez mais cheio da presença de Deus, mais cheio do poder, cheio da unção. Pode passar, por gentileza. Jesus é o fundamento que dá sustentação. Um dos benefícios, uma das funções do fundamento é nos dar estabilidade, é nos dar sustentabilidade. Quando nós temos um fundamento bem estruturado, pode vir as adversidades, pode vir a crise, pode vir as lutas, pode vir os desertos, pode vir as provações, mas você permanece de pé. Agora, quem não tem um fundamento bem estruturado, um fundamento qual deve ser Cristo, toda crise se torna uma grande adversidade. É um ventinho se torna uma tempestade. É um chuvisquinho, uma grande chuva. Por que isso? Porque está fragilizado emocionalmente e espiritualmente. Não tem sustentabilidade. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos força. E a Bíblia diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Diga assim: eu sou forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Aleluia! Ele é o fundamento que dá sustentação, mas Ele também é o fundamento que dá direção para a nossa vida. Escute, Deus vai dar muita direção para você nesse tempo, porque às vezes a gente está em dúvida em muitas coisas. Te dar um conselho: não dá nenhum passo se você tiver dúvida. Mas quando você tem Jesus como fundamento, Ele dá direção para a sua vida, e você vai ter direção. Amém? Você vai ter direção. E quando nós recebemos uma direção de Deus, não é nunca para pior, mas sim para melhor. Porque Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim proveitoso. Então você vai ter direção de Deus. Você não vai andar perdido na terra, em nome de Jesus. Você vai ter direção para os seus negócios, você vai ter direção para o seu trabalho, você vai ter direção para a sua vida acadêmica, você vai ter direção para os seus filhos. Amém? Às vezes os pais não têm direção para os filhos. Não, qual é a direção para o garoto? Não, ele que vai decidir, deixa ele crescer, deixa a vida levar ele. Não, você vai ter direção para a sua casa. Quando nós não temos direção, nós nos enchemos de tensão. Nós nos enchemos de tensão, ficamos tensos. Vamos ver um crente tenso porque ele está sem direção. Fica nervoso, fica tenso, está sem direção. Mas não será assim com você. Deus vai dar direção para a sua vida, em todas as áreas. O Eterno vai apontar caminhos. Vai apontar caminhos para você. E você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Ele vai dar uma direção para você, querido. Eu lembro que quando eu tinha pretensão de casar, fui orar, Deus me deu direção. Quando eu
conversei com a pastora Luísa, vamos ter um filho? Aí eu falei assim, eu quero um homem. Quero um homem. O primeiro filho nós projetamos 2. Nós nos programamos, nos planejamos. Não, primeiro eu quero o homem. Veio o homem. Agora o segundo pode vir a princesinha. Aí veio ela. Queridos. Então, Deus nos dá direção, irmão. Deus, e Ele nos sustenta. Toda vez que Deus dá direção para você, não tenha medo, Deus vai te sustentar. Ah, mas esse desafio é muito grande, pastor. Eu não estou preparado. Está preparado sim, meu irmão. Está preparado. Vai nessa tua força. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar unção para vencer. Deus vai te dar sabedoria. Tem pessoas que não avançam porque tem medo, irmãos. Tem medo. Ah não, eu vou te promover, tu vai ser agora o gerente de todo mundo aqui. Ah não, é muita responsabilidade. Ai, é muita dor de cabeça, eu não tenho preparo para isso. Não, Deus vai te promover. Deus vai estar te ungindo hoje. Amém? Diga assim, Senhor, me unge com óleo da tua unção. Amém, queridos? Aleluia, pode passar por gentileza. Glória a Deus. Jesus Cristo é o grande, perfeito e único fundamento para o homem. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então Jesus, irmãos, Jesus, aleluia, Jesus em nós, esperança da glória. Jesus na nossa casa. Amém? A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tu e tua casa. Estou projetando a minha descendência para ser poderosa na terra. Os meus filhos vão ser melhor do que eu, mais crente. Caleb vai ser o maior pastor da face da terra. Ele está concluindo a leitura dele. Ele tem 10 anos. Da Bíblia toda. Capítulo por capítulo. Eu tenho dito para ele, você vai ser um pastor muito melhor do que eu. Você vai ser um homem poderoso na terra. Sara vai ser uma pastora muito mais ungido, muito mais preparado, porque eu sou pioneiro, então eu fui o primeiro da família. Então eu tive que dar muita cabeçada. Ainda estou dando, estou aprendendo. Mas eles vão desfrutar de uma descendência, de uma herança sadia. Você talvez seja o primeiro da sua casa. Você vai deixar um legado, irmão. Não se preocupa não. Está deixando um legado. Tua história não termina aqui. Quando você subir aos céus, ela vai continuar na terra. É só uma semente que você está plantando hoje. Você tem que ter visão de reino, visão espiritual. Não te frustra porque algumas coisas você não conquistou até aqui. Porque Deus tem algo maior para você. Deus tem algo superior para a tua casa. Teus filhos serão maiores, poderosos na terra. Alguém quer Jesus? Quer aceitar Jesus? Se alguém quer, alguém ainda não confessou a Jesus, ainda não entregou a sua vida a Jesus, pode vir aqui à frente. Se alguém se afastou dos caminhos do Senhor, quer vir aqui à frente, fazer uma reconciliação. Ah, pastor, estou aqui, mas eu não tenho certeza da salvação. Como é que faz isso? Se com tua boca confessares e creres no teu coração. Então, se você não tem essa certeza, escute, com salvação não se brinca. Ou você tem convicção de que você está na glória, você está na bênção. Se tem dúvida, é porque você ainda não tem certeza. Se você não tem certeza, tudo que é dúvida não provém da fé. E se não provém da fé, não agrada a Deus.
Amém? Tem alguém? Glória a Deus. Deixa eu orar com você. Consagrar a sua vida, a sua casa. Fica de pé, por gentileza. Glória a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Se estiver perto da sua família, chegue perto da sua esposa, dos seus filhos. Coloque os seus filhos pertinho de você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, início de noite. Te glorificamos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque tu és o nosso fundamento, o fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa casa. Nós consagramos a nossa vida, nós consagramos os nossos filhos, nós consagramos a nossa família, nós consagramos, meu Deus, a nossa descendência. A tua palavra diz que a nossa descendência será poderosa na terra. Meu Deus, a tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. A sua esposa em torno da sua mesa será como uma videira frutífera. Os seus filhos em torno da sua mesa serão como os rebentos da oliveira. Eis como será abençoada a casa do homem que teme ao Senhor. Hoje, Senhor, derrama a tua bênção sobre o teu povo, a tua igreja, sobre a tua igreja. Derrama a tua bênção que precede as conquistas. Eu quero profetizar e declarar que eles terão as maiores conquistas nesse tempo. Portas vão se abrir, oportunidades vão surgir, e eu repreendo todo medo no coração deles. Eles não terão medo de entrar nas portas que o Senhor vai abrir. Em nome de Jesus, eles vão avançar. Senhor, chegarão bênçãos sem medidas na casa dos irmãos. Em nome de Jesus, o Senhor há de suprir todas as necessidades em Cristo Jesus, como diz a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro que eles viverão os próximos 90 dias, melhores 90 dias das suas vidas. A cada dia, Senhor, grandes coisas vão acontecer. Novidades dos céus, o orvalho do céu descerá sobre eles, e a exuberância da terra, Senhor, eles terão acesso à exuberância da terra. O solo não negará o seu fruto, e os céus, meu Pai, não negará a chuva da bênção. Em nome de Jesus, assim eu declaro sobre o teu povo, assim eu declaro sobre as famílias, que eles viverão os melhores dias das suas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, assim nós cremos, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor.